E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai continuar nossa saga aqui de empresas pagadoras de dividendos e a gente vai trocar uma ideia sobre Itaú, com o foco ali nas ações preferenciais ITUB4. Como eu comentei com vocês no último vídeo, esses daqui estão sendo os primeiros vídeos do canal, então com certeza eles devem ter diversos pontos a melhorar. Se você puder, comenta aqui embaixo sugestões para a gente estar melhorando. E se você puder e quiser, considere se inscrever, deixar o seu like para dar essa potencializada, essa moral para a gente aqui continuar. Esse vídeo ele não vai ser nenhuma recomendação de investimentos, mas a gente vai conversar sobre alguns indicadores, principalmente aqueles mais voltados para essa parte de empresas boas pagadoras de dividendos, e depois a gente vai fazer alguns cálculos ali de um preço estimado que a gente poderia cogitar ter uma relação de risco-retorno atrativa para a gente estudar melhor as ações e daí tomar uma decisão se aporta ou não nelas. Para a gente dar uma olhada aqui nos indicadores, a gente vai usar o Status Invest. Se você ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para te ajudar a te dar esses indicadores assim de uma forma mais rápida para você ter um suprimento melhor e te auxiliar na sua tomada de decisão. Então aqui as ações Itube 4 no valor atual de 41,23 centavos. A gente já consegue ver, vamos usar uma ferramentinha aqui. A gente já consegue ver que as ações elas performaram de uma forma positiva para o investidor. Teve uma grande valorização, agora já devolveu um pouco, estando em 41, mas já chegou a quase R$ 50. Então, vamos descer aqui na parte dos indicadores, que é o que nos atrai bastante. Então aqui, na parte do dividendo, tá um dividendo muito bom até para as ações do Itaú. Eu falo muito bom até não porque a empresa seja ruim, mas empresas como Itaú, Ambev, essas empresas mais consolidadas, geralmente muitas pessoas investem nelas e o indicador aqui de dividendo, geralmente ele fica mais suprimido ali naquela faixa de 3, 4. A gente consegue até ver que se a gente olhar aqui a questão da média no tempo dele, ó, a gente consegue ver aqui 5,01, 0,76, 4, 4,3, 4,7, 3,7. Então, os indicadores de dividendos, eles são mais suprimidos. Então, 7,60 é uma ótima métrica para as ações do Itaú. O sinalizador, assim, que a gente tem que ter aqui de risco é em relação à manutenção de resultados. Itaú entrega ali, acaba sendo um dos principais bancos que está entregando resultados atrativos, então isso faz com que o dividendo seja maior, o retorno de investimento aqui na base de preço-lucro seja mais rápido, mas isso tudo está atrelado com o lucro, né? Então, caso ele embique para baixo em algum momento, tudo isso pioraria, a ação tenderia a ter até uma desvalorização, como é o caso ali das ações do Bradesco, que não performaram da mesma forma que Itaú ao longo do tempo. Quando a gente olha aqui a parte de preço-lucro, que seria caso a empresa mantivesse as lucratividades e distribuísse tudo para o investidor, num espaço de tempo que de 10 anos você teria o retorno do seu investimento. E 10 anos para ações desse patamar aqui de Itaú, Ambev, que nem eu comentei, que são empresas mais consolidadas, que já têm uma credibilidade de mercado, de resultados, é um espaço de tempo muito rápido. Até que se a gente olhar aqui na média, provavelmente ele nem sempre vai estar assim. Apesar que nos últimos tempos aqui ele transitou nessa faixa de 7, 8, 9, 10, mas é uma métrica que ela está muito otimizada para uma empresa do porte, de Itaú. Então, o tanto o dividendo ali está muito atrativo, você recebe um dividendo muito bom, quanto aqui na parte do preço-lucro você teria um retorno rápido de seu capital. Lembrando que tudo isso está atrelado com as lucratividades. Se ela embicasse para baixo, tudo poderia mudar. Aqui na parte de preço-lucro, como eu já comentei no último vídeo, essa métrica eu não gosto de olhar ela muito porque ela diversos fatores influenciam aqui dentro. 2,12, muitas pessoas poderiam falar que a ação do Itaú está ultra cara, porque você estaria pagando mais que o dobro do que ela tem de patrimônio. Mas isso daqui é o seguinte, às vezes a empresa, ela com aquela quantidade de patrimônio, ela consegue gerar um resultado assim astronômico e consequentemente mais lucro, mais dividendo, um retorno de investimento mais rápido, como, por exemplo, o caso de BB Seguridade, que é uma seguradora com baixo patrimônio, porém gera muito resultado e, consequentemente, o preço-valor patrimonial dela acaba ficando distorcido. Isso não significa que seria um risco, só significa que a empresa, nesse investimento, olhando só para patrimônio, você está pagando a mais. Mas daí você tem que olhar para quê? Para a capacidade geradora de riqueza que essa empresa tem, porque se ela se comprova nessa eficiência de geração de resultados com esse patrimônio mais reduzido, significa que ela está performando bem e você poderia investir nela, porque ela vai. A questão de dividendo, de lucro, de retorno de investimento, tudo isso sinalizaria que não é um risco, e sim a empresa ela opera de uma forma muito eficiente.
Dando um pulo agora aqui na questão ali de preço que eu comentei que a gente ia trocar uma ideia. Então aqui a gente tem o YouTube 4 que a gente já viu de 41,26. Aqui eu coloquei 2 boxes, uma de dividendo médio dos últimos 5 anos e uma de dividendo do último ano. Por que que eu gosto de olhar assim? Não necessariamente o último ano ele é replicável, ele é recorrente. Então, primeiro ponto, já é legal olhar aqui a média. Então, a média a gente já vê que ficou em 2,07 e no último ano 4,74. Realmente, Itaú teve grandes aumentos de resultados ao longo do tempo. Tem aquele detalhe que eu comentei sobre a manutenção disso, que poderia ser uma sinalização caso não conseguisse se manter ou acontecesse algo que o resultado fosse para baixo, você teria aqui toda uma distorção de indicadores e, consequentemente, de preço. Aí aqui do lado, lucro por ação de 4,07, eu já explico por que que ele está aqui, e o preço-lucro ali que a gente já viu também em 10,14, que é um espaço de tempo muito bom para retorno de investimento, principalmente de uma empresa consolidada como Itaú. Aqui na box, embaixo do dividendo, eu coloquei um dividendo esperado de 7%, mas nessa questão aqui de Itaú, é como eu comentei, você pode cravar na pedra assim que você quer 7, 8, 9, 10%? Pode. Mas eu geralmente eu olho pro porte da empresa. Então, assim, empresas como Itaú, que nem eu comentei, Itaú, Ambev, empresas mais consolidadas que eu sei que elas vão ter mais pessoas investindo nelas, eu aceito até um dividendo mais reduzido em troca de uma garantia de resultado, de uma forma defensiva, assim, para a carteira. Mas aqui eu coloquei 7% para a gente manter nesse padrão, igual eu coloquei também no da CEMIG. Então, quando a gente olha para esse dividendo médio, com base em 7%, o preço aqui estimado que a gente poderia ter uma relação de risco-retorno atrativa seria de R$ 29, ou seja, inferior aos patamares atuais. E o preço com base no último ano, um preço, assim, de risco retorno atrativo seria próximo de R$ 68. Pô, careca, significa que, tipo, eu tenho que investir então, porque ela pode valorizar até 68, ou significa que eu tenho que vender, porque pode acontecer alguma coisa e ela cair para 29, 20. Na verdade, não significa nem para comprar, nem para vender, nem para fazer manutenção. Significa para você olhar, se munir com o que você tem de informações, ver se faz sentido com a sua individualidade, e aí sim tomar uma decisão. Mas nesses preços aqui de 41, tudo indica que, caso tenha essa manutenção, não seria um preço ruim para a pessoa cogitar fazer, aportes e se expor. Mas é aquele detalhe que eu te falei, a gente está calculando aqui só para ter um norte maior, um suprimento maior, mas não significa que é nem para comprar, nem para vender, até porque não é um vídeo com intuito de recomendação de investimento, é mais para a gente ampliar nosso portfólio aqui de informações e tomar uma decisão melhor. Mas com base nisso, o preço de 41,26 poderia ser um preço muito atrativo para montar posições ou fazer manutenções de posições. Por que eu pus a parte de lucro por ação ali que está 4,7? O dividendo, ele é parte do lucro que ela é distribuída, ou seja, pode não ser a totalidade, pode ser até mais do que a totalidade, que a empresa pode pagar de lucros acumulados do passado e tudo mais. Então, eu coloquei aqui de 4,7 para quê? Para a gente saber, com base no lucro, se a empresa distribuísse 100%, qual que é o dividendo que seria com base em R$ 41, e a gente chegou aqui numa métrica de 9,86, que é muito atrativo e é próximo lá com o que ele está trabalhando atualmente de mercado. Então, só para a gente finalizar, dividendo muito atrativo, preço-lucro ali, retorno de investimento muito atrativo, mas ficar de olho, assim, nessa questão com a recorrência, saber que caso algo dê errado nos resultados, você poderia ter algumas surpresas. Com base nos cálculos de preço, ignorando um pouco a questão do dividendo médio ali, que é do passado, não necessariamente a empresa retorna para aqueles patamares, então focando mais nos resultados atuais, essa faixa de 41 é uma faixa ali, sinal amarelo, que seria um bom preço para colher um bom dividendo, sem muita exposição de risco e ainda com uma potencialização de valorização, caso a empresa performasse, desse manutenção desses resultados e fosse efetuando suas distribuições ali em valores maiores, em percentuais maiores. Por conta dos cálculos, até R$ 68, ou seja, você conseguiria investir, receber seu dividendo bacaninha e ainda ter uma possibilidade de ganhar na cota ao longo do tempo. Mas é que, como eu comentei, nada disso é uma recomendação de investimento, você que tem que ser responsável por munir suas informações e tomar sua decisão. E como eu falei lá no começo do vídeo, comenta aqui, dá sugestão pra gente melhorar comunicação, áudio, iluminação. Não vai dar pra fazer de tudo, né? Às vezes vocês vão falar assim, muda o cenário.
Às vezes não vai dar no curto prazo, mas a gente vai melhorando ao longo do tempo. Mas comenta aqui sugestões e considera dar aquela moral pra gente. Se inscreve aí, dá o like, compartilha com o coleguinha, dá essa moral aí pra gente tanto ganhar atração ali dentro do YouTube, quanto pra gente também ganhar aquela motivada e continuar gerando esse conteúdo pra gente trocar essa ideia e fazer com que todo mundo consiga crescer mais, seja em conhecimento, seja no financeiro. Eras isso e abraços.